Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Então vamos para mais um dia de luz e de amor. Vamos conversar mais um pouquinho sobre a jornada da beleza, sobre essa cura, né? Das distorções, onde a gente vai criando aí ao longo do nosso caminho várias distorções relacionadas à beleza, né? E o quanto é importante a gente aprender a tomar consciência dessa sabedoria interna da beleza para a gente conseguir entender essa sutileza e essa questão do campo vibracional, né? Enfim, então hoje eu senti de conversar com você sobre autossabotagem, né? Quando que a gente se autossabota, assim, né? Que a autossabotagem está relacionada a isso, em que momento em que eu me autossaboto, né? Tipo, eu faço algo que prejudica a mim mesmo. Aonde que eu faço isso, né? E nesse meu processo de cura e relacionado à beleza, eu tive que parar para olhar para isso também, né? Em que momento que eu me autossabotava? E como é que eu descobri que eu fazia essa autossabotagem, né? E, enfim, eu já até comentei sobre isso, né? Sobre essa questão da autossabotagem que eu fiz comigo em relação ao meu corpo. No vídeo da distorção da beleza, o primeiro vídeo que tem lá no YouTube. Mas eu vou resumir de novo aqui pra vocês entenderem um pouquinho como funcionou isso, né? Porque como tudo que eu falo, acontece pela mente, né? Todo o nosso sofrimento, essa autossabotagem que a gente tem acontece pela mente. Mas quando a gente não consegue ter essa consciência de entender o que a sua mente está querendo dizer, você pode acabar fazendo com que essa cura que você precisa ter com você, ela pode ser manifestada através do seu corpo, que foi isso que aconteceu comigo. Então, só para vocês entenderem, né? Teve uma época do fundamental que eu sofri bullying de umas meninas, né? Principalmente essa questão de potencial de beleza, assim. Eu sempre fui uma menina muito confiante comigo. E relacionada à beleza, assim, sempre gostei de mim, enfim, nunca tive esses problemas. Até uma época lá do fundamental que eu comecei a sofrer bullying porque eu sabia que a forma como eu era, né, de incomodá-las, digamos assim, eu sentia assim que toda vez que eu passava perto delas, isso incomodava, porque eu sempre fui uma pessoa bem comigo, sabe? Enfim, daí eu comecei a sofrer esse bullying e comecei a me esconder, eu comecei a me sentir inferior, eu comecei a fazer assim, cara, eu não posso mais ser eu, digamos assim, porque toda vez que eu passo por aqui, elas se sentem incomodadas. E, enfim, daí eu sei que eu cristalizei muito isso, essa questão assim de que eu não podia me mostrar, não podia me aparecer, porque isso incomodava elas, né? Porque elas não sabiam, digamos, lidar comigo, assim, tipo, que eu tava sempre bem comigo, né? E aí, enfim, aconteceu isso na época e eu saí do fundamental, tudo passou. Só que eu sempre tive esse problema do engordar e do emagrecer. Só que eu nunca parei pra entender isso, né? Porque que eu acabava prejudicando o meu corpo. Aí foi quando eu fui pra praia e aconteceu essa questão de eu engordar esses 10 quilos. E aí foi quando eu realmente comecei a integrar isso em mim, de tipo, ver o porquê que eu tinha me prejudicado de novo, né? Porquê que eu tinha engordado 10 quilos tão rápido também, né? E aí foi quando eu fui realmente pesquisar e fui ver que eu tinha compulsão alimentar, enfim. E aí, ouvindo os ensinamentos da minha mestra, né? E ela fala muito sobre essa questão do corpo, da sabedoria do corpo, que a gente precisa retomar essa sabedoria, de a gente aprender a escutar o nosso corpo, porque ele fala com nós a todo momento.
Um exemplo que eu posso dar em relação à saúde, né? Em relação a, por exemplo, se você tá doente, tá com, sei lá, dor de estômago, o que o seu corpo vai sinalizar pra você? Uma dor, né? E aí você vai parar e vai dizer, caramba, olha aqui, tô sentindo dor. O que eu tenho que fazer? E automaticamente a gente vai ou procurar um remédio ou vai no médico, porque o seu corpo ele tá sinalizando algo pra você. Só que quando a gente vai parar pra pensar nessa questão do engordar, do emagrecer, que é o que eu não tinha percebido em mim e foi perceber depois, eu entendi que era o meu corpo falando comigo. Tava dizendo assim, Gabi, tá acontecendo alguma coisa aqui, você precisa olhar, por que aconteceu isso, né? E a gente não para pra pensar sobre isso, né? A gente simplesmente ignora. E lá na praia, eu lembro que eu ignorei essa parte do meu corpo. Porque, tipo assim, era como se a minha mente tivesse se desconectado do meu corpo, digamos assim. Porque lá na praia, eu tava muito feliz comigo. E tava mesmo extremamente muito feliz com tudo que tava acontecendo. E tava nesse potencial, digamos assim, de beleza comigo. Tipo, eu tava bem comigo. Só que, apesar de estar bem comigo, de estar me sentindo bonita, tudo, de não me preocupar com essa questão de imagem do meu corpo, eu acabei engordando esses 10 quilos. Sem perceber, foi muito assim, quando vê, engordei. E aí quando eu realmente parei pra tomar consciência de novo, de que tipo, caramba, eu engordei, eu olhar pro meu corpo de novo e dizer assim, cara, eu não tô me sentindo legal aqui, de novo, enfim. Aí foi quando eu entendi que eu tava me auto-sabotando, de novo, né? Porque isso eu fazia muitas vezes ao longo da vida, assim. E por que eu fazia essa auto-sabotagem comigo? Aí foi quando eu acessei essa memória lá do fundamental que eu falei, que eu sempre gostei de mim, eu sempre fui uma menina confiante. Mas depois de um tempo na escola, eu tive que me sentir meio que inferior, assim, porque chamar atenção, estar bem comigo, incomodava outras pessoas. E na praia, eu tava nesse auge de estar bem comigo. Mas ao mesmo tempo, o meu corpo, ele fez com que eu engordasse. Pra, digamos, dizer assim, Gabi, tu tá muito bem contigo, tá chamando muita atenção, isso aí pode acabar fazendo com que as pessoas voltem de novo a se incomodar com você, com a sua presença. E era o que eu sentia. E aí ele engordou. Porque o que acontece? O seu corpo faz essa proteção com você, sua mente, né? Tipo assim, ele lembra dessa memória e faz com que você volte a se proteger. A dizer assim, não fica se mostrando aí demais, porque vai acontecer o que aconteceu lá na outra vez, digamos assim. Enfim, espero que vocês estejam entendendo, tá? Porque eu sei que parece maluco, mas é real. E aí eu engordei. E aí foi quando eu realmente parei pra olhar pra mim, pro meu corpo de novo. E aí foi quando eu entrei no enredo de sofrimento de novo. E aí entrei nesse enredo de sofrimento, é como se a minha mente dissesse assim, viu, agora você vai ter que diminuir esse potencial de beleza de você e cuidar disso. E aí realmente eu comecei a perder esse potencial de novo, de tipo, eu estava me sentindo bem, mas aí eu tive que voltar para esse lugar de me sentir mal, porque era isso que a minha mente estava sinalizando por causa dessa memória. Então, o nosso corpo, ele é muito sábio, só que a gente desaprendeu a acessar essa sabedoria dele, né? De dizer assim, se ele tá te sinalizando algo, é porque você precisa olhar para isso, né? E eu realmente tinha me desconectado com essa parte do meu corpo. E aí quando eu realmente fui parar pra ver, né, eu já tinha passado por todo esse processo do corpo, né, de fazer essa autossabotagem de novo. E aí eu soube muito disso, dessa consciência, dessa autossabotagem, quando eu escutei os ensinamentos da Noa, assim, de que ela pegou e falou assim, a gente precisa aprender a escutar a sabedoria do corpo. E isso, gente, eu não tô falando só em questão dessa autossabotagem comigo que eu tinha com a comida, né? É relacionado a tudo também. É tipo assim, o seu corpo, ele sempre vai te trazer essa sensação, né? Por exemplo, até no sexo, se você parar pra pensar aí, né? E fazer esse autoconhecimento com você, você vai perceber o que você gosta, o que você não gosta, como é que você se sente confortável ou não confortável com aquela pessoa. O seu corpo, ele vai falar isso. Você não vai precisar estar na mente.
Você vai ver, tipo, esse prazer que vai estar com alguém, ou essa repulsa de você dizer assim, cara, eu não quero estar aqui, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não quero estar aqui. E eu tive muito isso, eu já tive essa experiência de, tipo, estar com alguém e dizer assim, mas eu não quero estar aqui, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que sair disso aqui. E não é só a mente que vai estar falando, é o seu corpo, porque o seu corpo ele vai se reprimir, ele vai te mostrar isso. Outro exemplo é a alimentação, que é outra coisa que eu tô aprendendo também, começando a sutilizar, entender um pouco melhor que tipo de alimento me faz bem e que não faz. Eu já percebi, tipo assim, nossa, esse alimento que eu como aqui, ele me deixa extremamente inchado. Eu fico me sentindo mal quando eu como isso aqui. Então, tipo assim, o seu corpo, ele sempre vai sinalizar pra você. Só que a gente anda tão embotado, tão agravado, né? Tipo assim, colocando tanta comida pra dentro, muitas vezes, né? Tipo, final de ano é isso, né? E eu não posso me tirar porque eu também faço isso comigo. Apesar de ter esse autoconhecimento comigo, eu ainda me agravo muito nesse sentido, né? De a gente pegar e se passar mesmo, acabar comendo um monte de coisa. E aí quando eu fico com aquela sensação de estufamento, inchado, se sentindo mal. E aí a gente, o que normalmente a gente pensa? Ah, isso é normal, final de ano a gente se passa mesmo, a gente faz isso. Mas se você for parar em profundidade pra ver, você tá prejudicando seu corpo. Você tá colocando tanta coisa pra dentro que quando você passa mal, por exemplo, tipo assim, minha mãe comentou comigo ontem, né? Tava emocionada e disse, nossa, eu tô me sentindo muito mal. Acho que eu comi alguma coisa aqui que não me fez bem. Só que comer alguma coisa que fez mal pra ela, tipo, era muitas coisas. Porque, tipo, ela fez várias coisas na ceia de Natal. Então, tipo assim, não tinha nem como dizer assim, nossa, eu comi 3 coisas e eu acho que essa aqui, eu tenho quase certeza que essa aqui me fez mal. Mas ela não pôde nem distinguir isso, porque era muita comida, era muita informação. E a gente acaba colocando tanta coisa pra dentro que quando o seu corpo ele sinaliza algo pra você, dizendo assim, cara, eu tomei, sei lá, eu tomei um café. Esse café me fez mal, porque eu fui tomar café, já não caiu legal aqui. Então, quando você vai fazendo esse autoconhecimento com você e vai observando isso, você começa a entender a sabedoria do seu corpo, de dizer assim, olha, meu corpo tá sinalizando isso aqui pra mim. Então, tomar café não é legal, tipo, sei lá. Eu, por exemplo, comer amendoim, eu sei que o amendoim não tá me fazendo bem, porque eu comi tanto amendoim, tava que nem uma louca comendo. Agora meu corpo não, sabe, tipo, só de olhar pro amendoim eu já fico, ai, não dá pra comer mais amendoim. Então a gente fica muito assim. E o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quando eu entendi esse processo que eu tava fazendo de autossabotagem comigo, eu entendi tudo, assim, eu fiquei, caramba, olha só, o meu corpo tava sinalizando algo em que, digamos, a minha mente não tava querendo que eu visse, né? Então, eu senti de falar sobre isso porque esse é um dos processos também da beleza, da cura da beleza, das distorções da beleza. Que às vezes você pode ter alguma memória, algo em que você, enfim, cristalizou, teve isso na sua vivência em relação à beleza, né? Dessa proteção, porque o que acontece, né? Eu vou tentar explicar de uma forma assim mais simples, porque eu tô aprendendo e estudando também, né? O que é a gordura, né, do nosso corpo? A gordura, ela serve justamente para fazer esse revestimento dos nossos órgãos, né? Então, digamos, a gordura, a principal função dela no nosso corpo é essa proteção. Então, ela serve para proteger os nossos órgãos ali, né? Só que se a gente for parar pra pensar aí nessa questão do excesso de gordura, e principalmente quando ela tá localizada em algumas áreas do corpo, porque a gente tem muito isso, né? Eu, por exemplo, eu tenho no meu corpo a tendência é ter gordura abdominal mesmo, é ter muita gordura nessa parte do culote aqui, das coxas. Então, quando eu engordo, eu acabo ganhando muita gordura nessa região aqui de baixo do corpo, do quadril, né? Então, a gente tem que parar até para observar isso no nosso corpo. Em qual parte do corpo será que eu tenho esse acúmulo de gordura? E por que eu tenho? Então, assim, nos estudos
que eu estou fazendo, né? Não vou saber explicar muito, mas enfim, o que eu já entendi é que dependendo do lugar onde você tem esse acúmulo, é como se seu corpo tivesse que se proteger ali. Dizer assim, aqui eu tenho que acumular gordura porque eu preciso me proteger. E a gente precisa começar a entender o porquê essa proteção, por que esse acúmulo de gordura aqui, né? É autoconhecimento mesmo. Então, essa é a questão do seu corpo, de você também parar para olhar para ele, né? E fazer esse autoconhecimento, né? Por que será que eu tenho isso, né? Esse acúmulo de gordura aqui? O que será que o meu corpo está querendo dizer relacionado a isso? Então, quando eu fui parar para ver essa questão da autossabotagem, eu entendi que eu me autossabotava, acabava comendo demais, essa questão da compulsão alimentar. Porque, por exemplo, meu corpo estava sinalizando assim, nossa, tu tá nesse teu potencial aí, Gabi, tu tem que diminuir isso, porque não dá. E aí, o que acontece? Nessa questão de potencial, de me sentir bem, eu tive que engordar pra depois tomar consciência de olhar pra mim, pro meu corpo e dizer assim, cara, eu não tô legal, pra diminuir esse potencial, pra dizer assim, nossa, agora eu vou ter que voltar a estacar zero de novo, entendeu? Não tem essa de se sentir bem, tem que se sentir mal. E é isso que acontece, né? Porque você não quer se prejudicar, você não quer se sentir feio, você quer atingir o potencial da sua beleza. E a gente tem que buscar isso, né? E atingir o potencial da beleza que eu falo é essa questão interna, desse cuidado que a gente tem que ter, esse autoconhecimento, de ver esses processos, essas distorções, mas que quando a gente cura dentro, a gente vai querer colocar pra fora. Então a beleza, ela não é fútil, você vai querer realmente cuidar do seu cabelo, cuidar de cada partezinha do seu corpo, da sua sobrancelha, fazer uma maquiagem, botar o seu corpo em movimento, malhar. Se você gosta de um corpo musculoso e bonito, você vai querer ter isso também. Então, assim, é o seu corpo sinalizando isso pra você. E quando você se depara com essa imagem que ela não tá de acordo com aquilo que você quer, porque não tá no seu potencial, porque você sabe disso, você tem que olhar pra isso. E quando a gente para pra olhar, a gente cura isso, cura essa proteção que o corpo traz, né? Por que eu preciso engordar em determinadas áreas do corpo? E quando ele entende que você não precisa se proteger, é maluco, mas a gente começa a emagrecer, a gente começa a não... O corpo, ele começa a entender que ele não precisa ir para esse lugar de proteção, né? De tipo, tem que se proteger em alguma área do corpo. E aí você cura isso em você. E isso a gente tem muito, assim, de relatos até no curso, né? Nesses atendimentos que eu faço com a Novo, são extremamente importantes e necessários. Inclusive, eu super recomendo, assim, se você sentir no coração, de ir lá no Instagram dela e conhecer o trabalho de cura energética. Porque pra mim é transformador, eu acredito que várias pessoas também se conectam com esse trabalho, possam querer fazer. Então, quando realmente eu comecei a fazer os atendimentos e também a gente começou a ouvir os relatos das pessoas, muitas pessoas começam a emagrecer, assim. E não é de uma forma, ai meu Deus, tem que ficar na academia 3 horas, tem que parar de comer. Não, foi super natural. Por quê? Porque você precisa curar isso primeiro. E aí isso vai ser manifestado no seu corpo, porque ele vai entender que, ok, eu não preciso mais me proteger. Por exemplo, a Gabi, ela pode atingir o potencial de beleza dela e ela pode se sentir bem, bonita, sem eu precisar ir para esse lugar de proteção do corpo, para que ela se sinta feia depois de algum tempo olhando pro espelho. Não precisa mais fazer essa autossabotagem, entende? E quando eu comecei realmente e entendi isso que eu fazia comigo, eu comecei a sentir, eu vi isso no meu corpo e vejo ele, né? De tipo assim, não precisar mais ir pra esse lugar louco de, meu Deus, engordei, agora tem que emagrecer, tem que perder tudo. Não, eu tipo assim, cara, eu entendi agora qual é o mecanismo que o meu corpo tava fazendo, como é que ele tava se comunicando comigo. E agora eu não vou precisar mais ir pra esse lugar, porque eu vou curar isso. E aí quando você cura, você vai reverberar isso no seu campo de energia. Você vai... Por quê? Porque a questão da beleza energética é isso, né? É você requalificar essa energia, essa, digamos assim, essa distorção que acontece na sua mente, que essa mente manifesta isso no seu corpo.
Quando você tem esse autoconhecimento, quando você cura isso em você, você não manifesta mais, porque você não vai precisar mais ter essa autossabotagem com você. Então isso vai reverberar no seu campo de energia. Então, por isso é importante a gente também entender esse processo de autossabotagem que a gente faz, principalmente quando é manifestado no seu corpo. Então, meu conselho é isso, olhe para isso, olhe para o seu corpo, faça essa prática até de você... fazia muito isso, até não fiz mais. Sei lá, pega um dia, para olhar pra você, pro seu corpo e dizer assim, cara, o que eu gosto, o que eu não gosto, onde é que eu tenho um acúmulo de gordurinha, por que eu tenho, sei lá, vai olhando e olhando com esse olhar amoroso, né? Vamos tirar o olhar julgador que nem eu expliquei ontem, o olhar amoroso. Por que eu tenho? E pra olhar com amor pra ele e conversar com o seu corpo. Nossa, isso é necessário, assim, é muito importante a gente entender que a sabedoria do corpo é você conversar com ele. Conversar, corpo, olha aqui, eu te agravei por tanto tempo, por tantos anos, e agora vamos conversar, vamos se amar, vamos se ajudar. Então é você realmente para esse caminho do amor, né? Porque no fim tudo é o amor, e se você não tem amor por você não consegue amar as coisas ao seu redor, entende? Então é esse íntimo que a gente tem que voltar e escutar, dizer assim, tá, você tá querendo me sinalizar algo, vamos conversar. E tem algo que incomoda em você, que nem eu disse assim, meu Deus, eu não gosto das minhas gordurinhas mesmo, assim, tipo, uma hora elas vão sair daqui, mas agora até elas estarem aqui, eu preciso acolhê-las, eu preciso amá-las, porque se elas estão aqui, é porque elas estão por algum motivo, porque elas voltaram de novo, porque eu não tinha curado isso em mim, e agora estou no processo de cura. Então nesse processo de cura, vamos voltar a amar todas as regiões, né? E sem esse peso, sem essa loucura de, meu Deus, eu preciso fazer dieta, eu preciso emagrecer, eu preciso ficar 5 horas na academia. Não é esse lugar, entende? A beleza energética, ela não vai te ensinar assim. Você vai ter que ir para essa raiz, para essa profundidade, ver o que tá acontecendo internamente. Porque você curando isso, né, você vai conseguir manifestar no externo. Então, enfim, era isso que eu queria dizer. Então, que vocês possam pegar essa prática de conversar com o seu corpo. Pega um dia, pega uma vez na semana, enfim, até quando você, sei lá, vai passar um creme no seu corpo, né? Eu gosto muito de fazer isso quando eu tô no banho. Eu gosto de passar óleo de coco no banho, assim, que eu tenho muita preguiça de passar creme, né? Mas eu sei o quanto é importante fazer essa automassagem mesmo, né? Fazer essa drenagem no corpo, porque também é outra coisa que a gente leva muito pra gordura. Às vezes não é gordura, é um inchaço que você tem. E o inchaço também pode estar relacionado ao que você come. Então, às vezes a gente assim, ai meu Deus, E eu vi muito isso, né? De tipo, pensar assim, nossa, eu engordei demais. Às vezes não era. Porque quando eu comecei a realmente fazer de novo essa drenagem comigo no corpo, né? Principalmente no banho. Porque eu achei uma forma também de aplicar isso em mim. Aí no banho eu vou lá e faço essa drenagem. Eu vi que eu desinchei muito, porque na verdade era esse líquido, era essa retenção de líquido. Então, eu não tava tomando água direito, comecei a tomar mais água. Eu comecei a observar o que eu comi, o que me tava me deixando inchado, o que não tava. Então nem sempre é a gordura também, às vezes é esse inchado, essa retenção de líquido que a gente tem e que a gente precisa aprender a fazer essa drenagem. Então a prática seria essa, olhe pro seu corpo, converse com ele, a gente tem que parar, sabe? A gente tá sempre na mente, tá sempre procurando coisa pra fazer e a gente esquece de parar pra olhar e dizer assim, nossa, agora é o meu momento de autocuidado, eu vou cuidar de mim, vou fazer isso pra mim. E é você olhar pra você, de ter consciência de olhar pra você, porque às vezes a gente passa na frente do espelho, passa muito rápido e esquece de, não, agora eu vou, por exemplo, vou me maquiar, né, eu tinha muito isso, né, inclusive a gente vai falar também sobre isso.
E eu parava pra olhar pro meu rosto. E aí foi quando eu realmente aprendi a me amar. Dizer assim, cara, olha como é que eu formato o meu rosto, como é minhas sobrancelhas, meus olhos e minha boca. E, tipo, o que eu gosto, o que eu não gosto. E o corpo eu tive que fazer a mesma coisa. Tive que parar pra olhar pro corpo e conversar com ele. Então a minha prática seria essa. Converse com você, converse com o seu corpo. E diga pra ele que tá tudo bem. E que agora você tá comprometido com o seu processo. E saiba que quando você cura isso, você também consegue ativar esse campo de energia da beleza. Tá bom, gente? Era isso que eu queria dizer. Falei demais de novo hoje. Eu vou aumentar nossa música aqui pra gente fazer a nossa meditação. Então tá. Esse é o nosso momento agora de a gente fechar os nossos olhos. Vamos se conectar com esse momento presente. Vou começar a observar a nossa respiração. Respirar fundo, soltar o ar, inspira, expira, inspira mais uma vez e expira. Então o processo de autossabotagem, ele tá relacionado ao que normalmente a gente faz ações que prejudicam a nós mesmos. E quando o corpo, sinaliza essa autossabotagem, principalmente relacionado a essa questão do engordar alguma parte do corpo, ou ter essa retenção de líquido, esse inchaço que faz com que a gente se sinta mal, saiba que a gente não tá no potencial do nosso corpo, que a gente acabou agravando ele por algum motivo. Quando você se depara com isso, principalmente quando você se olha na frente do espelho e entra no enredo da mente, onde ela te leva para esse sofrimento, por essa questão muitas vezes também de ver que você não tá bem, e aí ela já coloca você no enredo de querer se caber em algum padrão ou algo do tipo, é importante a gente olhar e aprender a acessar novamente a sabedoria do corpo. Essa comunicação direta que a gente tem. E a gente precisa retomar essa sabedoria de dizer, se você tem algo no corpo que está sendo sinalizado para você, é importante a gente parar para olhar e conversar com o nosso corpo. E essa conversa está nesse diálogo íntimo que você precisa ter com você, de conversar com o seu corpo e perguntar para ele: o que está acontecendo aqui, corpo? O que você está querendo me sinalizar? Por que eu não estou no potencial do meu corpo? Por que eu não estou me sentindo bem? O que aconteceu? Em qual momento em que eu agravei? E por que eu agravei? Então, quando a gente começa a entender a sutileza do que é a beleza energética, a gente tem que parar para fazer esse autoconhecimento. Porque a beleza ela é vibracional. E quando a gente pega e para ver esses agravamentos, a gente tem que começar a entender essas distorções criadas pela mente. Porque tudo começa pela mente. Então, se em algum momento você agravou o seu corpo e ele está sendo manifestado no externo para você, através da sua imagem, você tem que se perguntar: o que é que está acontecendo aqui na minha mente
que agora o meu corpo tá manifestando no externo? O que é que eu preciso olhar? Qual é a distorção que eu criei aqui? E quando a gente realmente para curar as distorções criadas pela mente, as distorções, né, relacionadas à beleza, a gente começa a entender essa sutileza dessa energia, dessa beleza energética, que ela é manifestada através do seu campo vibracional, que ela é manifestada quando a gente realmente começa a entender essas distorções criadas pela mente. Quando você olha para curar isso dentro de você. Quando você para realmente olhar isso, esse agravamento do seu corpo, entender essa autossabotagem que acontece, que é manifestado através do seu corpo, você cura isso. E quando você cura, você também acessa essa inteligência do seu corpo. E que a gente precisa retomar essa inteligência. E isso tá na autoobservação também. De realmente observar as coisas que você faz, quais ações que você tem em relação à sua alimentação, o que você come e que faz bem pra você e o que não faz. De olhar pro seu corpo e perguntar pra ele: quais são as partes que eu gosto do meu corpo? E quais são as partes que eu não gosto dele? E por que eu não gosto? Eu tô me sentindo inchada, tô me sentindo que eu engordei. E por que isso? Por que você não gosta? A gente precisa parar de novo para acessar essa inteligência do corpo. Acessar essa sabedoria de entender o que ele tá querendo sinalizar para você. Pra gente realmente entrar nessa profundidade do processo de cura da distorção da beleza e curar isso. Porque quando você cura isso dentro de você, isso vai reverberar no seu campo de energia. E aí você vai começar realmente a sutilizar isso em você, no seu campo energético. E essa sutilização também vai influenciar o seu campo de beleza. Então procure ver dentro de você e se questionar: em que momento que eu me auto-saboto? E essa autossabotagem, aonde que ela é manifestada no meu corpo? E por que ela está se manifestando? E aí você volta de novo por comprometimento com o seu processo de cura. Porque a partir do momento que você se compromete com esse processo de cura, você começa a entender a sutileza da beleza energética. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki e toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Abade da Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki, essa energia de amor, paz, acolhimento, para que todas as pessoas que se conectarem comigo possam acessar esse campo de energia que está sendo sustentado por esses 27 dias, para que a gente possa se comprometer com o nosso processo de cura, ver as sinalizações que o nosso corpo está manifestando através dos enredos da nossa mente, começar a entender e acessar essa inteligência maior do nosso corpo. E que assim seja.
Perdão, gente. Ficamos sem música aqui. Então a gente vai finalizar um pouquinho antes o nosso reiki. Se você tá aí comigo, pode tomar consciência do seu corpo. Pode mexer o dedo dos pés e das mãos. Se espreguiçar, se sentir vontade. E aos pouquinhos você vai voltando aqui comigo. Fiquei sem internet aqui no computador. Mas enfim, já estávamos quase finalizando o reiki. Então, gratidão por mais um dia aqui comigo, sustentando o trabalho. Espero que vocês tenham um excelente domingo, de muita luz, de muito amor. E até amanhã, tá bom? Um beijo.